Olá, boa tarde. Prefeitura de Fortaleza avança na faixa etária de idosos para aplicação da terceira dose e vacina público a partir de 60 anos. Você vai conhecer mais um dos homenageados na Medalha Iracema 2021. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza, edição tarde. Idosos a partir de 60 anos que completaram 6 meses da data da segunda dose começam a ser vacinados em Fortaleza. Vamos conferir. A Prefeitura de Fortaleza tem avançado na aplicação da terceira dose em idosos. Nesta quarta-feira, pessoas a partir de 60 anos já estão sendo agendadas para a D3, levando em conta a data de aplicação da segunda dose. Iniciamos com os idosos que vivem nas instituições de longa permanência, que são as ILPIs, e a partir daí fomos agendando em ordem decrescente de idade, mas também respeitando aí aquele período que precisa entre a dose 2 e a dose 3, que é de 6 meses. É importante frisar essa observação, pois você pode acabar encontrando pessoas que têm 70 anos e uma pessoa de 69 anos, por exemplo, foi agendada para a D3 antes de mim. Isso acontece porque essa pessoa, o prazo dessa pessoa entre a D2 e a D3 já completou os 6 meses. Para os idosos restritos ao leito, é necessário que o familiar ou responsável entre em contato com 156 ou se dirija, quando tiver seu agendamento confirmado nas listas, ao posto de saúde mais próximo, para notificar a necessidade da aplicação domiciliar. A lista de agendamento pode ser conferida no site Coronavírus e também na plataforma Vacine Já. Ao chegar ao local de vacinação, é necessário levar aqueles documentos de sempre: documento oficial com foto, CPF, cartão nacional de saúde, comprovante de residência e cartão de vacinação. É importante que o familiar ou o cuidador observe realmente as listas, pois nós estamos agendando a dose 3 de acordo com os intervalos também que são preconizados pelo Ministério da Saúde. Com isso, às vezes nós conseguimos agendar até uma semana antes, por exemplo. Então é importante que as pessoas verifiquem, não deixem para começar a olhar somente quando completar os 6 meses. Uns 15 dias antes, já comece a dar uma olhada para que você não perca o seu agendamento. A decisão de aplicar a terceira dose foi determinada pelo Ministério da Saúde. De acordo com o órgão, todos os indivíduos a partir de 70 anos que receberam 2 doses há 6 meses deverão receber o reforço. No caso dos imunossuprimidos, o prazo é de 28 dias após a segunda dose. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, oferece curso gratuito de pilotagem segura voltada para ciclistas. Vamos conferir mais informações com a repórter Lívia Marques. Seja para ir ao trabalho, se exercitar ou até mesmo para um simples passeio. São muitas as finalidades da bicicleta e está cada vez mais comum perceber pessoas pedalando pelas ruas da capital cearense. O uso do modal vem sendo estimulado pela Prefeitura de Fortaleza. E os investimentos são muitos. A ampliação da malha cicloviária e a implantação de novas estações do sistema bicicletar incentivam o uso de bikes na cidade. Somente neste ano, Fortaleza recebeu 50 quilômetros de novas ciclovias e ciclofaixas e atingiu a marca de 400 quilômetros de malha cicloviária. Fortaleza hoje é um exemplo mundial em termos de mobilidade sustentável, mobilidade ativa. E nos últimos anos, a Prefeitura tem investido muito na infraestrutura cicloviária. Isso gera uma responsabilidade tanto nos órgãos de controle, os órgãos de gestão, como na sociedade como um todo. Hoje nós temos cada vez mais pessoas trocando seu veículo automotor pela bicicleta. Para que os ciclistas possam pedalar com mais segurança pelas ruas da capital, também é necessário investir em educação. Por este motivo, a Autarquia Municipal de Trânsito está realizando em caráter pioneiro um curso gratuito de pilotagem segura voltado para os ciclistas. As inscrições para o curso de pilotagem já estão abertas e os alunos estão sendo captados.
As aulas irão acontecer aqui mesmo na sede da AMC e a expectativa é que a primeira turma seja formada ainda neste sábado. É um curso para ciclistas urbanos, para aquela pessoa que já anda de bicicleta, mas é um curso prático, onde nós vamos conversar sobre o comportamento humano desse usuário. É treinar esse usuário para ter uma postura preventiva diante do trânsito da cidade, para que ele tenha essa noção do uso compartilhado da via, do respeito ao pedestre, e para cada usuário a mais na via, cada ciclista a mais, nós vamos ter uma condição a mais de segurança para todo esse contingente que hoje ganha as cidades. A formação faz parte do projeto Escola de Ciclismo Urbano de Fortaleza. Tem o objetivo de ensinar aos ciclistas métodos de pilotagem segura, ou seja, técnicas simples que podem ser utilizadas no dia a dia e podem ajudar na prevenção de sinistros de trânsito. Inicialmente, as turmas devem contar com pelo menos 15 alunos. Os participantes terão aulas práticas e teóricas. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo AMC Trânsito ou pelo site amctrânsito.com.br. A gente não vai falar sobre artigo de código de trânsito, a gente vai falar sobre comportamento. E vai treinar um pouquinho com ele na nossa pista de treinamento. Falar sobre a questão da frenagem, falar sobre o ajuste da bicicleta. Então é um curso que ele vai crescendo e que ele vai atrair esse público para que a gente tenha uma condução que seja sustentável, que seja segura e que a gente possa aí diminuir cada vez mais esse índice de sinistros nas vias da cidade. A medalha Iracema é a maior comenda do Poder Executivo Municipal. A comenda é uma homenagem às pessoas que são referência nos setores cultural, educacional, filantrópico, econômico para a vida e progresso de Fortaleza. Este é o 4º ano em que a Prefeitura concede a condecoração. A homenagem aos 4 cearenses será realizada no Teatro São José pelo prefeito José Sarto. Vamos conhecer agora a história de mais um dos homenageados, o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra. Uma vida toda dedicada à educação. Filho de Prisco Bezerra e Otacila Frota Bezerra, Roberto Cláudio Frota Bezerra é professor e ex-reitor da Universidade Federal. Aqui na reitoria da Universidade Federal do Ceará, o professor, graduado em agronomia também pela universidade, enfrentou inúmeros desafios como reitor da UFC por 2 mandatos, de 1995 a 1999 e de 1999 a 2003. Além de reitor na Federal do Ceará, também assumiu outros cargos na universidade. Logo depois de ser reitor da Universidade Federal do Ceará, uns 2 anos depois eu fui escolhido para o Conselho Nacional de Educação. O presidente da República escolhe, de 2 em 2 anos, alguns membros para a Câmara Superior e a Câmara de Educação Básica. A Câmara de Educação Superior são 14 membros e a Câmara de Educação Básica são 14. Logo que eu cheguei, fui vice-presidente da Câmara e depois de 1 ano fui presidente da Câmara de Educação Superior. E quando fui reconduzido a 2ª vez pelo presidente Fernando Henrique e fui eleito já no governo Lula pelos meus pares como presidente do Conselho Nacional de Educação. Então fiquei 2 anos como presidente. Então essa é a minha trajetória geral no sentido do vínculo com a educação superior. Quando eu deixei a universidade e deixei o Conselho Nacional de Educação, eu abri um escritório que é chamado de consultoria educacional. Ele fez vários projetos de interesse, ou da cidade de Fortaleza ou do estado do Ceará. E era voltado esse escritório para avaliação de políticas públicas com um forte vínculo com as políticas públicas sociais. Os laços com a capital cearense se estreitaram mais ainda quando seu filho Roberto Cláudio foi prefeito de Fortaleza por 2 mandatos, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020. Ele demonstrou um certo talento, uma certa empatia para se relacionar com as pessoas e teve um preparo técnico para ser prefeito, certo? Ele teve um preparo teórico. Ele estudou, fez medicina, depois fez mestrado, doutorado nos Estados Unidos, e um
e uma prática pessoal, porque fui deputado estadual, depois fui presidente da Assembleia e fui prefeito por 2 mandatos, certo? Isso num contexto de toda a família estar envolvida, porque todos meus filhos, cada um seu papel, são importantes. A trajetória bem-sucedida de Roberto Cláudio Frota Bezerra está sendo reconhecida através da Medalha de Iracema, maior comenda do Poder Executivo Municipal. Mas de toda essa caminhada vitoriosa na vida profissional, o que o ex-reitor mais se orgulha é de ter sido vitorioso na vida em família. A minha vida é bem-sucedida no sentido da família que eu tenho, né? Que eu tenho 4 filhos que são extremamente unidos. A minha grande preocupação foi deixar como herança, tanto eu como a minha mulher, a nossa prole acima de qualquer coisa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e na volta você vai ver. Prefeitura divulga resultado da seleção de alunos para o programa Bolsa Nota 10. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta. Prefeitura divulga resultado da seleção de alunos para o programa Bolsa Nota 10. Foram selecionados nesta etapa 1.500 alunos que estão matriculados no 8º e no 9º ano do ensino fundamental e também na última etapa do EJA. Cada um desses alunos vai receber uma bolsa no valor de R$ 200 e eles vão poder realizar trabalhos de monitoria que podem ser desenvolvidos no turno em que eles estão matriculados ou então no contraturno escolar. A duração máxima dessa monitoria é de 12 horas semanais. Então, se você participou desse projeto, quer saber se você foi selecionado, entra no site. Se tiver sido aprovado, é só entrar em contato com a direção da sua escola. São essas as informações e eu volto com você no estúdio. A empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etufó, prorroga até 30 de novembro a validade das carteiras estudantis de 2020. Atenção, alunos de Fortaleza que usam carteira de estudante. A carteira de 2020 ela segue valendo, ela está prorrogada até o final desse mês. Então, para a gente entender um pouco melhor como que vai ficar esse funcionamento, a chegada dos novos documentos, a gente vai conversar com a coordenadora de atendimento ao estudante da Etufó, a Ivanderli Carvalho. Ivanderli, explica para a gente, meu documento não chegou, eu me preocupo com isso, eu continuo usando o meu antigo, como é que vai ficar para esses alunos, tanto da rede pública quanto privada de Fortaleza? A Etufó prorrogou a validade das carteiras de 2020 até o dia 30 de novembro. Então, o estudante ele pode utilizar o documento antigo normalmente no transporte coletivo de Fortaleza. E os alunos que já receberam o novo documento, a carteira de estudante de 2021, eles podem antecipar a utilização, procurando a sede da Etufó, de 8 às 16h30, de segunda a sexta. Então, ele traz o documento e a gente antecipa a validade dessa carteira. E Vanderli, aquele aluno que não está mais matriculado, mas estava usando a carteira de 2020 porque ela ainda estava valendo, ela vai funcionar até o final do mês também ou não? Como é que vai ficar isso? A prorrogação, dessa vez, vai ser feita para os alunos que estão regularmente matriculados e com matrículas confirmadas no site da Etufó. Essa confirmação é um procedimento realizado pela instituição de ensino, seja escola ou seja faculdade. Então, o aluno tem que ficar atento, verificar se a sua instituição de ensino confirmou sua matrícula. A matrícula estando confirmada, o aluno estando com a carteira de 2020, então a carteira vai estar prorrogada até o dia 30 de novembro. Quem não pediu carteira de estudante ali no prazo, né, no início do ano, ainda pode pedir? Ou já não dá mais para solicitar o documento para esse ano? Não, as solicitações das carteiras de estudante de 2021, ela ocorre durante todo o ano. O aluno tem a opção de fazer de forma online, acessando www.idestudantil.fortaleza.cr.gov.br ou agendando o seu atendimento presencial no www.etufoweb.fortaleza.cr.gov.br. Muito obrigada, Ivanderli, por todas as informações. Então, só para a gente recapitular, quem está utilizando carteira de estudante e ainda não recebeu a de 2021, não tem problema. Vai continuar utilizando a de 2020 normalmente até o final desse mês de novembro. De volta com o estúdio.
A Prefeitura está disponibilizando um novo serviço para o cidadão de Fortaleza, o cartão digital de vacina Covid-19. A emissão do comprovante é feita pelo site Vacine Já, sistema para consulta de cadastro e de agendamento da vacina contra o coronavírus. Agora, além do cartão de vacinação físico emitido no ato da aplicação, o cidadão de Fortaleza poderá também emitir seu comprovante de forma online. A iniciativa beneficia os mais de 2 milhões de fortalezenses já vacinados com pelo menos uma dose contra a Covid-19. A emissão do comprovante é feita pelo site Vacine Já, vacinejá.cepog.fortaleza.ce.gov.br. Ao acessar a ferramenta, o cidadão deverá preencher corretamente o campo do CPF e a data de nascimento. Após essa etapa, o site Vacine Já apresenta os dados cadastrais na parte superior da tela, de forma abreviada, e na área inferior mostra o histórico de agendamentos. No final da tela aparecerá a opção Gerar comprovante de vacinação, por meio do qual será possível visualizar o cartão. A consulta está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Através deste canal, o cidadão tem acesso a informações como data do recebimento de cada dose, o fabricante e o lote do imunizante. Vamos para mais um intervalo e na volta você vai conhecer mais um dos homenageados da Medalha Iracema 2021. É daqui a pouco. Etufó convoca motoristas de aplicativos com veículos de placa final 9 para vistorias em novembro. Informação importante para aqueles condutores de veículos por aplicativo. Quem tem veículo que termina com placa 9 já está no momento de realizar a vistoria aqui na sede da Etufó. E quem vai explicar um pouco mais de como isso acontece, o que é necessário para o agendamento, é o Márcio Fernando Carneiro, que é coordenador de fiscalização e vistorias da Etufó. Márcio, para a gente entender o que é que o condutor precisa fazer para conseguir agendar essa vistoria. Pronto, ele vai no site oficial da Etufó, ele vai agendar o dia e o horário para realizar essa vistoria. Esse veículo que está retornando de final de placa 9, esse veículo ele já passou por uma vistoria, então é o retorno dele. Então ele já teve essa vistoria executada anos atrás, então ele entra no calendário atual. Para quem nunca realizou vistoria ou perdeu o período de ter vindo esse ano, é obrigatório passar pela vistoria, independente do final de placa. Ele tem que passar pela vistoria, ele tem que estar com o selo da Etufó, certo? Ele tem que estar realmente legalizado. Para isso, ele traz o veículo até aqui, a Etufó, ele vai fazer a vistoria de inspeção veicular, certo? Os itens de segurança tem que estar ok. Se ele tiver gás natural, ele tem que ter o CSV, certo? Em dia. O documento dele tem que ter, exerce atividade remunerada, certo? O veículo dele deve estar licenciado junto ao Detran ou junto ao órgão competente, deve ser com validade desse ano, certo? Então essas são as dicas que a gente fala para os prestadores. Pronto, você explicou para a gente quais itens são vistoriados, né? Você enumerou agora a questão da especificação na habilitação, itens de segurança de uma forma geral, mas para o passageiro entender qual é a segurança que dá para nós, passageiros que usamos veículos por aplicativo, eles terem passado por uma vistoria como essa. Sim, esse veículo é totalmente cadastrado nos dados daqui da Etufó, certo? Esse veículo, ele passa por essa inspeção, então o usuário tem essa segurança que esse veículo passou por uma vistoria, o cadastro do condutor fica resguardado aqui e toda vez que ele tiver qualquer tipo de problema, ele pode entrar em contato via 156 da Prefeitura e também, toda vez que ele entrar no carro, vai ter o selo de vistoria, vai estar pregado no para-brisa dianteiro, lá tem um QR Code, que qualquer um, tanto o prestador como o usuário, ele pode acessar, vai verificar que lá está licenciado, está regular e o carro está ok para operar. Uma dúvida, vocês têm esse contato com as prestadoras? Porque, por exemplo, se chega um veículo por aplicativo para mim, ele não tem QR Code. O ideal é que eu não entre nesse veículo, é isso? Isso, se ele não tiver o selo de vistoria, esse veículo está irregular, portanto, o usuário que for pegar esse tipo de serviço, pode
pode ter um constrangimento da nossa fiscalização, fazer a apreensão do veículo, né? E o veículo, a partir daquele ponto ali, ele não vai mais poder operar. Então ele é recolhido para Etufó, ele paga uma multa de R$ 1.500 aqui por não estar de acordo com a legislação atual. Olha, muito obrigada pelas informações. Então, lembrando, veículos com o final da placa 9, motoristas precisam trazer aqui a sede da Etufor até o final desse mês. De volta com o estúdio. O médico da Estratégia Saúde da Família do Posto de Saúde César Caos, Dr. Rômulo Fernandes, fala sobre a importância de colocar os exames em dia no mês de conscientização ao câncer de próstata. O Novembro Azul, ele fala muito sobre a questão do câncer de próstata, que é um câncer que acomete os homens e que tem uma taxa de mortalidade importante, mas também a gente não pode fechar somente no câncer de próstata. Falar sobre saúde do homem é falar de algo mais abrangente, é falar do cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde mental, é falar do cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde da boca, é falar do cuidado que a gente precisa ter com as doenças cardiovasculares e com as complicações que elas podem trazer. Das principais causas de morte, a gente pode falar do infarto agudo do miocárdio e também das doenças cerebrovasculares do AVC, o famoso e temido AVC. Então, quando a gente fala de saúde do homem, a gente também deve falar dessas doenças, dessas condições. Além disso, a gente também deve falar de outras condições urológicas que também afetam o homem e afetam a sua qualidade de vida, não só o câncer de próstata. A gente também deve falar sobre disfunção erétil, sobre ejaculação precoce e sobre outros problemas que a saúde urológica traz e que o homem deve se cuidar. Então é importante que vocês entendam onde é que eu vou buscar esse cuidado, como é que eu vou me cuidar. Enquanto homem, o que é que eu devo fazer para me cuidar? Você deve buscar as unidades de atenção primária à saúde, que são os nossos postos de saúde. Nós temos equipes de saúde da família compostas por médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras e dentistas, além dos agentes comunitários de saúde e de toda uma equipe de administrativo que cuida muito bem da saúde da nossa população e que está de braços abertos para receber os homens, especialmente nessa época do Novembro Azul, para fazer o cuidado adequado à saúde do homem de forma abrangente. A gente vai falar de câncer de próstata? Vai, mas a gente também vai falar de outras coisas, de cuidados da saúde, como fazer exercícios físicos, se alimentar de forma saudável, parar de fumar e ter momentos de lazer e momentos de cuidado da saúde mental. Veja agora um pouco da vida do último dos 4 homenageados com a Medalha Iracema 2021. Vamos encerrar o giro desta quinta-feira com o talento e a música do cantor e compositor Ednardo. Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os alhos cansados. Quem viveu longe de Fortaleza conhece bem essa saudade que Ednardo canta. O músico se deleita falando sobre os encantos que a Terra do Sol imprime em cada coração que acolhe. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Fortaleza é minha amante e eu sou amante dela, né? Por isso que eu a desnudo o tempo todo através da música. Fortaleza, para mim, é o meu esteio básico, as minhas coordenadas existenciais. É onde eu nasci, onde eu desenvolvo muito dos meus trabalhos, né? Mesmo no período que eu estava residindo fora de Fortaleza, no eixo Rio e São Paulo, minha lembrança daqui, saudade, era quase que cotidiana. Lá mesmo eu fiz muitas músicas voltadas para cá. Terral foi uma delas, né? Ednardo faz parte do Pessoal do Ceará, nome dado pela mídia na década de 1970 e 80 ao grupo de cearenses que foi desbravar o Sul Maravilha em plena ditadura. O contexto social e político das décadas de 60, 70, 80, dessas 3 décadas principalmente, foram muito conturbados, muito difíceis, né? Nós vivíamos um período de exceção e o cidadão tinha que conviver com isso daí no cotidiano dele, né?
E eu, sendo um artista e consciente dessas coisas todas, eu comecei a dizer assim, eu tenho que registrar de alguma forma isso no trabalho artístico que eu estou fazendo. E eu comecei a colocar, na medida do possível, em algumas de minhas músicas, né, um referencial a isso tudo. A gente tinha que ter muito cuidado porque a repressão policial, militar e censura federal, as artes eram muito violentas, muito. Eles calavam os artistas mesmo. Ednardo levou o nome de Fortaleza e suas belezas aos 4 cantos do mundo. É a musa inspiradora desse grande artista. Agora chegou o momento mais do que merecido de nós retribuirmos todo esse afeto. O artista recebe a maior comenda do Executivo Municipal, a Medalha Iracema. Essa comenda da Medalha de Iracema, eu a recebo com muita honra, com muito prazer. É um reconhecimento que, na realidade, massageia o meu ego. Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados. Quando eu estiver agora completando 50 anos de trabalhos artísticos, que vão ser devidamente comemorados, né, nessa coisa maravilhosa que é a vida, e eu vou comemorar em grande estilo, já estou preparando um livro, estou gravando um novo disco de inédita, já entrando em estúdio, né, aqui em Fortaleza, e shows. Você também pode acompanhar a programação da TV Terra do Sol pelo portal fortaleza.ce.gov.br. O Giro fica por aqui, muito obrigada pela companhia e até a próxima!